O grande problema de A Cor Púrpura não é o fato do filme ser um musical, não é um problema de gênero, mas de mise-en-scène. O que eu quero dizer com isso? Pode-se pensar que pelo musical ser um gênero que traz consigo para o seu universo uma fantasia, a partir do momento que as pessoas simplesmente começam, em algum sentido quase todos os filmes vão ter pelo menos um quê de fantasia, um quê de diferenciação com a nossa vida real. Mas a partir do momento que os personagens eles simplesmente começam a cantar do nada, se comunicar dessa forma e dançar, a gente entende que isso é normal dentro daquela dinâmica, ou como se aquele mundo parasse e aquilo acontecesse e na verdade elas só estivessem comunicando tudo aquilo de uma forma normal. Então é um gênero que ele vem com a fantasia junto. Não existe basicamente musical sem a fantasia junto. Eu não acho que esse seja necessariamente o problema de A Cor Púrpura, que podemos cair no erro de dizer são temas muito sérios para se tratar com fantasia, com música, com dança, com esse tipo de coisa. Mas a gente já viu no cinema anteriormente musicais mais sérios, que levam os seus temas a sérios e que conseguem, dentro da sua mise-en-scène, dentro da sua estética, de como aquilo é composto visualmente, sonoramente, trazer essa seriedade também. A Cor Púrpura cai num lugar de tentar fazer isso, mas não conseguir exatamente. Então aqui a gente, não o filme inteiro, tem alguns momentos que eles conseguem ter esse apelo temático e dramático com as personagens, e acho que isso passa até muito pelas atrizes que são levadas a tentar construir esse drama muito mais pelas atuações do que pelo que o desenvolvimento dessa narrativa vai propor, né? Porque a gente tem muitas elipses, não tem tanto tempo de construção da maioria dessas personagens e tal. Então é muito mais o que a gente tem que sentir naquela conexão imediata com essas atrizes, com essas personagens, do que necessariamente o que o filme constrói. Mas no geral a gente tem um problema muito sério, né? De tentar trabalhar temas muito sérios aqui, então a gente tem não só a misoginia, mas o que vem a partir dela, abusos, estupro, agressão, esse tipo de coisa, além, em certo momento, de um racismo mais evidente. Mas, no geral, o que a gente vai ter é justamente essas mulheres sendo confrontadas, usadas de todas as formas possíveis por esses homens. Só que ao mesmo tempo que o filme ele propõe quase que uma solução muito fácil, aquele lance muito próprio do cinema americano em muitos sentidos, de filmes feitos para Oscar, esse tipo de coisa, que tudo parece muito simples de se resolver de uma forma extremamente romantizada e coisa do tipo, mas não só isso, também como esses números musicais vão aparecer em muitos momentos. Então tem um momento específico em que a personagem é estuprada, ou em outro que ela tem o filho tirado dela, e simplesmente logo depois disso essa personagem ela já entra um número musical e ela tá dançando e cantando com uma música que tem uma letra que é muito forte, só que o que a gente tá vendo em tela, o que a gente tá sentindo com tudo aquilo que tá acontecendo, não condiz com aquilo que o filme tá querendo dizer pra gente. Então tem muito essa questão. O discurso parece que ele tá sempre em um lugar, e o que a gente está sentindo pelo que o musical propõe está em outro lugar. Por um lado, tem essa seriedade do discurso, do que é dito, do que a gente entende daquelas situações. Por outro, o filme parece que vai por um outro caminho ao construir esses números super dançados, coloridos. Então é quase como se ele falasse, olha, isso é muito sério, mas vamos dançar com tudo isso. É muito, muito bizarro nesse sentido. Eu não sei se isso funciona na Broadway ou não, eu não assisti a peça, mas é muito estranho como o filme lida com essas questões, assim. Eu acho que é muito para debate, né? E talvez tenha muito a ver com o musical nessa noção americana, acima de tudo, né? O cinema hollywoodiano fez muitos musicais e foi um dos grandes gêneros dos estúdios por muitas e muitas décadas, e quase sempre o musical foi usado como um gênero escapista, por exemplo, em momentos de guerra ou logo no pós-guerra, esses momentos em que ele tenta trazer uma euforia para a população, esse tipo de coisa, vamos esquecer dos problemas da realidade e vamos se divertir com o musical. Aqui em A Cor Púrpura, o filme está tentando ir por um outro caminho em seu diálogo com os temas e com a sociedade. Ele tenta dizer, olha, isso é muito sério, isso que vem
da obra original, teve o livro, teve o filme do Spielberg, teve a peça que eu não vi, inclusive, e agora chega esse filme. Então tem esse discurso muito potente, ao mesmo tempo que a mise-en-scène ela é toda estruturada, ou quase sempre estruturada, num sentido mais escapista da coisa, num sentido mais como Hollywood sempre lidou, ou quase sempre lidou, com os musicais. Então é muito estranho, parece que falta uma consciência do filme nesse sentido, em perceber que o que a gente tá, o tema não é só um tema, o tema ele é retratado a partir da sua forma também, né? A forma é a expressão final desse conteúdo. Não basta você querer dizer uma coisa se com as imagens, e o cinema é contado por imagens e sons, se com a imagem e com o som você está dizendo outra coisa. Então eu sinto a Cor Púrpura quase o tempo todo em um embate dentro dele. Ele tem uma noção do que ele quer falar, da forma, não sei se existe uma forma correta, mas ele, nesse sentido, ele tem uma consciência, mas a consciência não aparece esteticamente. É bem estranho, para mim acaba não funcionando muito a Cor Púrpura, apesar de ter algum valor, de eu gostar principalmente das atuações aqui da Fantasia Barrino, que ela tá na peça, né? Ela vem aqui pro filme porque ela tá na peça original, se eu não me engano, ou da própria Danielle Brooks, que tem um espaço menor, aquele espaço que é meio guardado para coadjuvantes, que busca até humor, e aí é estranho, né? Porque a Danielle Brooks ela tem um humor que é característico, que talvez não funcionaria dentro de uma dinâmica séria, só que acaba funcionando a partir do momento que é esse humor de confronto, esse humor que entende o seu lugar. E é uma atuação muito, muito boa dela, que está indicada a única indicação do filme ao Oscar. Mas, no geral, para mim, o filme não funciona tão bem assim, né? São essas atuações que se destacam até de uma forma um pouco romantizada, quando o filme chama muito atenção para as atuações. E é verdade que o filme ele acaba tendo menos números musicais com o andar dele, e aí eu acho que ele começa a funcionar melhor. Acho que a partir do momento que o filme começa a se desenvolver e deixa um pouco de lado os números musicais, e eu sou uma pessoa que gosta muito de musical, mas eu acho que quando ele sai um pouco dos números musicais, ele consegue lidar um pouco melhor com essa seriedade em sua estética também. Mas sempre que ele vai para os números musicais, isso se perde bastante. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.